Bom dia, essa é a live do Bihart, eu sou a Rô Moreira Lima, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todas as quintas nos reunimos aqui às 7h07 da manhã para praticar coerência cardíaca e dar um tom mais coerente para o nosso dia. Bem-vinda Sandra, Paty, Márcia, Walter, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tivemos uma ameaça de migrar essa live para o YouTube, mas enquanto equipe conversamos um pouquinho essa semana e resolvemos, por enquanto, manter aqui. As redes sociais estão mudando demais, a gente não está entendendo direito esses caminhares, então, para sermos coerentes com nós mesmos, é mais fácil fazer aqui porque a gente já está acostumada. E vamos começar a replicar essas lives lá no YouTube, mas já gravadas. A intenção de mudar a live para YouTube era que as pessoas possam tá fazendo outras coisas enquanto estão ouvindo a live. O Instagram acaba que você tem que ficar meio que ligado aqui, mas a gente resolveu fazer isso, colocar as gravações lá também, para quem quiser ouvir depois e fazendo outras coisas e mudar o ritmo da gravação, também possa. Então, por enquanto, continuamos aqui. Bom dia, Massaro, nosso super bombeiro. Bom dia, Paty, Renata, Anchieta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se você é novo aqui, conta pra gente passar por dar um contexto um pouco maior do que a gente faz aqui todas as semanas. Mas quem já tá chegando e que já sabe da coerência, vai conectando com o coração, vai considerando aqui no seu coração se tem algum assunto que você queira trazer hoje. Hoje a gente vai celebrar um pouquinho o Dia da Saúde, né? A coerência é uma ferramenta de autorregulação que nos ajuda realmente a elevar a nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa qualidade de vida para um outro patamar. Eu sou prova disso, né? Eu pratico coerência há mais ou menos 5 anos e transformou completamente minha vida, minha profissão, meus negócios, a forma como eu me expresso no mundo. Antes eu não falava em público, ficava muito nervosa, aprendi a me autorregular em nome do propósito também, que eu conectei cada vez mais forte ao me relacionar melhor com esse portal que é o nosso coração. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, o quanto a coerência pode nos ajudar a melhorar, a prevenir doenças, mas também entender a doença, o sintoma, a falta de saúde como uma incoerência do nosso sistema. E que se a gente tiver com o coração aberto para esse diálogo com o nosso corpo, o sintoma e a doença é um sinal de que alguma coisa na nossa vida não está na ordem do nosso propósito, que a gente veio fazer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas sinta-se super à vontade de trazer qualquer assunto que você queira tratar sob a luz do coração. A gente sempre abre um campo muito amoroso e certamente, se esse assunto está pipocando no seu coração, é porque ele vai fazer o bem para todos nós aqui e vai certamente fazer a diferença na vida de vários. Então, bom dia, Vanessa, bom dia, Fred. Sejam todos muito bem-vindos, Adriana, Ayoa, Zezé, é isso? Desculpa, eu tô um pouquinho resfriada ainda, mas eu acho que é mais alergia. A Mariana, a Lília. Tema incrível, é isso, Massaro. Li, bom dia. Amandinha. Então, bora lá. Para quem tá chegando a primeira vez, a gente começa a nossa live abrindo o nosso campo na frequência de 0,1 Hz, com uma técnica que se chama Respira no Coração, onde a gente vai inspirar e expirar pelo mesmo tempo, aproximadamente 5 segundos. O Instituto HeartMath, que nos orienta nesse trabalho, ele identificou esse estado ideal de funcionamento, onde o coração e o cérebro se sincronizam nessa frequência específica de 0,1 Hz, que a gente obtém pelo ritmo da nossa respiração, que vai influenciar o ritmo do nosso coração e criar uma forma ordenada do nosso coração bater. Essa informação vai para o cérebro e organiza todos os nossos sistemas.
Quando estamos praticando juntos, entramos em fase, sincronizamos esta frequência em todos nós, mesmo estando à distância. E desta forma a gente abre um campo coerente, num propósito único de nos regularmos conjuntamente aqui, a gente chama de corregulação, e desta forma o nosso coração se abre para interpretar a vida de uma forma diferente, de uma forma nova, inovadora, criativa. Por isso que a gente recomenda que você traga o assunto que você queira conversar, que esteja pipocando, um assunto da sua vida, que você talvez não esteja conseguindo processar sozinho, sozinha. Então traga esse assunto e a gente vai olhar juntos e conversar um pouquinho sobre isso, na certeza de que estamos desenvolvendo um novo olhar, um novo estilo de vida para lidar com os desafios do nosso dia a dia. E dessa forma a gente vai evoluindo juntos, né? Como diz o Dr. Joe Dispenza, a gente evolui em bando, né? Somos uma espécie, então a gente vai evoluindo juntos. E é essa a intenção, tá bom? Então, bem-vindos e bem-vindas. E nós vamos, então, para a nossa primeira prática. Espera só um pouquinho. Aqui. Então coloquem-se nesta posição confortável, olhos abertos ou fechados, lembrando que coerência pode até se transformar em meditação, pensamentos acelerados, vamos olhar para isso, ó, maravilhoso. Ela pode se transformar numa meditação se a gente fica mais tempo, mas coerência, ela tem essa praticidade da gente poder praticar em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, para nos prepararmos, para lidarmos com situações desafiadoras no momento e também para nos recuperarmos. E a gente também pratica para desenvolver a resiliência. Quanto mais energia, quanto mais resiliente estamos, menos os desafios nos desequilibram, mas a gente tem compostura interna para lidar com tudo isso, inclusive com os pensamentos acelerados. Vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre os pensamentos acelerados, na verdade sobre uma aceleração geral do nosso sistema na live passada, e a gente tratou até mecanicamente como a gente melhora a aceleração, desacelera um pouco, ativando mais o parasimpático, que é relacionado à nossa expiração. Então a gente vai falar disso já já. Excelente explicação sobre a diferença entre a meditação, o mindfulness e a técnica de coerência. É uma técnica de autorregulação, 3, 4 minutinhos, várias vezes por dia, você está transformando a forma como o seu sistema nervoso funciona, desprogramando hábitos não saudáveis que se tornaram familiares, né, para o nosso sistema nervoso. Então, bora lá praticar. Vai conectando com o coração. Se você puder, feche os olhos, não precisa. Mas se você puder, não estiver dirigindo, não fazendo nada, esteja só você com você, feche os olhos para ir profundo, tirar a atenção de tudo que está fora e fazer esse convite para vir para dentro. Começando dizendo bom dia para o seu coração. Conecta com ele, diga bom dia e agradeça. Lembra que a frequência da gratidão, ela é a frequência da abundância. Quanto mais a gente agradece, mais a gente atrai abundância para a nossa vida, para todos os nossos sistemas, físico, mental, emocional, espiritual, social. Agradeça, torne a gratidão um hábito. E com atenção no seu coração, como se seu coração nesse momento tivesse olhos, faça aquele scanner no seu corpo físico, observando confortos e desconfortos. Lembrando que a gente abriu a live falando disso, que qualquer sintoma pode ser uma mensagem de amor do seu sistema de que há incoerência na sua vida. Então, aprender a observar esses sinais, esta comunicação, esta linguagem,
É uma forma de você se abrir para a cura e para a qualidade de vida melhor. Observa se tem dores, se tem vibrações. Vai observando, acolhendo, sem julgamento. É só uma fotografia de um momento, como se você recebesse uma mensagem e falasse assim: ok, acolhi. Observa agora a sua mente, os pensamentos. Qual é a qualidade, a velocidade desses pensamentos? Observa e acolhe. Talvez eles estejam acelerados, talvez eles estejam mais calmos, mais silenciosos. Observa a qualidade. São pensamentos que te elevam, são pensamentos que te colocam em um estado desgastante. Acolhe, sem julgamento. Não resista, simplesmente acolhe. Tá aí, ok. Observe agora seu sistema emocional, com que emoções você chega aqui na nossa live, quinta-feira, 7h07 da manhã. São sentimentos e emoções que te drenam, que te colocam para baixo, ou te elevam, são mais presentes, mais silenciosos. Cada vez mais vai aprendendo a dar nome a esses sentimentos. Se é raiva, ok, acolhe. Ansiedade, ok, acolhe. Mas também se é alegria, ok, acolhe. Não há bom, não há ruim. São apenas mensagens, informações que a gente acolhe carinhosamente no nosso coração. Observe o seu campo de energia pessoal, a sua vibe, que é o campo eletromagnético do seu coração se manifestando, comunicando para fora o que você está sentindo dentro. E o nosso campo coletivo, talvez você já possa perceber o nosso campo coletivo se formando aqui na intenção de uma prática conjunta. E com a fotografia deste momento e a atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse neste momento respirar. Imaginando que seu coração está respirando, inspire por 4 ou 5 tempos, aproximadamente 4 ou 5 segundos. E expire pelo mesmo tempo. E vai criando o seu ritmo confortável. Inspirando bem profundo e bem lento. Expirando. Esteja presente, observando os efeitos desta respiração tão simples no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções e na formação do nosso campo coletivo aqui. Inspire por 4 ou 5 tempos e expire. Mais um ciclo bem profundo, inspirando e expirando. Mantendo a respiração ritmada, ative no seu coração um sentimento de calma interior. Localiza um momento na sua vida, ou uma situação onde você costuma sentir calma. Talvez ao caminhar, ao meditar, ou estar abraçando um ente querido, um animalzinho de estimação. Busca o que te acalma, uma música, um cheiro, uma conexão com a natureza. Localize esse momento, se conecta com esse sentimento e vamos respirar calma. Inspire calma por 4 ou 5 tempos. E ao expirar, vai se nutrindo dessa frequência que desacelera, que equilibra e que te regenera. Inspire calma.
e expire. Vai sentindo esta frequência equilibrar todo o seu corpo, todo o seu pensamento, sua mente, suas emoções, como se fosse uma energia curativa, amorosa, que vai se infiltrando em cada pedacinho do seu ser e promovendo calma, equilíbrio, bem-estar, tranquilidade e paz, muita paz. Inspire esta paz, expire. Mais um ciclo bem profundo, bem nutritivo. Vai se nutrindo desta paz, desta calma interior, desta tranquilidade. Expire. E aos pouquinhos vai trazendo atenção aqui para nossa live, sempre fazendo aquela observação. O que mudou no meu corpo, na minha mente, na qualidade dos meus pensamentos e das minhas emoções. Com estas práticas simples de coerência do coração, ativando a frequência da calma, da paz. Quando puder, abra os olhos e, se puder, compartilhe aqui com a nossa comunidade como você se sente. Boas-vindas a todo mundo que chegou. E Adri, como você se sente agora? Os pensamentos acelerados. Esta é uma técnica que você pode praticar sempre que puder. Às vezes a gente tem pensamentos acelerados de vez em quando, mas às vezes ele se torna o nosso usual. Quanto mais a gente praticar uma técnica como essa, ativando um sentimento de calma, mais a gente consegue desacelerar a nossa atividade mental. Tem muito a ver com a ansiedade. A ansiedade está associada a uma aceleração contínua, principalmente da nossa respiração e dos ritmos do nosso coração. Então, como eu falei, eu acho que foi na live passada, até eles fizeram uma redução e vão publicar o time de redes sociais aqui do BeHeart, como é que eu desacelero, né? Então, a gente fala dessa respiração ritmada, onde a gente inspira, a gente está acelerando os nossos sistemas, está associado ao sistema nervoso simpático. E quando a gente expira, a gente desacelera o nosso sistema e está associado ao nosso sistema nervoso parasimpático. Então, quando a gente quer desacelerar e não está conseguindo nessa respiração ritmada 5 in, 5 out, a gente experimenta ficar mais tempo expirando, ativando um pouquinho mais o sistema nervoso parasimpático, até que a gente se sinta equilibrado. Quando a gente se sentir equilibrado, a gente volta por 5 in, 5 out, com a inspiração e a expiração em tempos parecidos. Mas enquanto isso, se você se sente muito desacelerado, isso está prejudicando, inclusive, a sua prática, fica um tempinho mais expirando. Então, se eu inspiro por 4 ou 5 tempos, talvez eu expire em 6, 7, 8 tempos, até que o meu sistema nervoso se equilibre. Porque coerência é equilíbrio entre simpático e parasimpático, os dois ramos do nosso sistema nervoso. Por isso que a gente inspira e expira no mesmo tempo, para desenvolver um estado de calma ativa, onde eu estou calma internamente e pronta para agir e lidar com os desafios da vida, com o distanciamento necessário para não entrar no calor da emoção. Então, quando a gente fica um tempinho mais expirando, investe um pouquinho mais em nutrir o nosso sistema nervoso parasimpático, a tendência é que a gente volte ao equilíbrio e aí pode voltar a respirar de forma ritmada, 5 in, 5 out. É isso, Dri? Agora, sempre a autoobservação, né? A gente poder entender o que está gerando esses pensamentos acelerados.
né? Será que eu estou muito no futuro? Será que eu estou muito esperando que as coisas aconteçam e eu não estou vivendo no momento presente? Ou estou com um problema, um desafio, e que eu preciso talvez gerar distanciamento para poder olhar para esse desafio de uma forma mais tranquila e não deixar que ele me consuma? Então é sempre, todo e qualquer momento é uma oportunidade de autoobservação, de autopercepção e da gente aprender mais sobre como funcionamos, quais são as programações que estão ali nos dominando, né? Porque quando a gente está na programação, o cérebro, o sistema nervoso está no comando, não é a gente, não é a nossa escolha, o nosso propósito. Então, começar sempre a observar. Quando a gente gera essa resiliência, respirando no coração, a gente consegue não só ter mais distanciamento para olhar para tudo isso, como também a gente acessa, né, esse lugar que o parasimpático nos leva, que é um lugarzinho lá que eu sempre falo do nosso cérebro mamífero evoluído, onde mora a autorregulação, a homeostase. Então, se eu estou em dia com a minha respiração no coração, se eu estou resiliente, naturalmente, na hora que aparecem esses pensamentos acelerados, qualquer desequilíbrio, o meu corpo vai, e a minha mente vai querer voltar ao normal. E se a gente está equilibrado, o parasimpático vai agir e vai trazer esse equilíbrio natural, a homeostase, a autorregulação. E também mora nesse lugar a criatividade, né, a nossa intuição. Então, quando a gente não sabe o que está gerando esses pensamentos acelerados, eu estou só com um desconforto, talvez o seu coração, ao silenciar, ao você fazer uma prática de coerência, possa te trazer insights, né, do que está gerando isso, para que você possa tomar uma atitude construtiva de fazer uma escolha diferente, né, E a gente está, pessoal, vivendo aí um momento de muita turbulência, né, no planeta, turbulência política, turbulência climática. Então isso já gera, por natureza, um desconforto na gente, né, porque nós somos uma espécie humana e a gente está vendo que a humanidade está completamente fora da caixinha, está incoerente, né? A gente, ao invés de estar nos unindo para superar os desafios climáticos, não, parece que a gente está se separando ainda mais, né? Porque o estresse separa, fica aquela coisa, salve-se quem puder, a gente se torna mais egoísta, e aí a gente está fora da nossa natureza humana, da nossa natureza de bando, de humanidade, vivemos porque existimos porque somos seres gregários para evoluir juntos. E quando a gente começa a guerrear, separar um dos outros, separar nós da natureza, a gente gera incoerência. E isso acaba tendo todo esse desafio que a gente está vivenciando agora. Então, muitas vezes os nossos pensamentos acelerados, os nossos desequilíbrios internos vêm exatamente dessa inadequação na nossa programação original, né, como seres humanos, como seres amorosos, que não está acontecendo. E isso gera desconforto, né? Tudo que não está na ordem gera desconforto. E sobre isso a gente também vai falar, deixa eu ver aqui como é que as pessoas ficaram com a nossa prática. A Edneia está aqui. O Walter sente tranquilidade. A Vanessa está calma e tranquila. Dá um oi pra Lara aqui. A Adri tá mais tranquila, a Carolzinha. A Red Cake. É o que precisamos, nos conectar conosco mesmas e não achar que tudo se resolve somente com medicação. Nossa, claro, sim. Né, eu tenho realmente levantado essa bandeira, né? A gente fala muito de doença mental e o quanto isso está gerando problemas seríssimos, prejuízos seríssimos em produtividade nas organizações, fora todos os danos pessoais. Mas é uma pandemia tão grande, né? A gente não tem noção, para muitos de nós isso é silencioso, né? A gente sente um desequilíbrio interno, mas a gente não sabe exatamente o que é. E às vezes é um desequilíbrio mental, né? Que o estresse nos tirou daquele modo natural e está começando a gerar sintomas bem graves que às vezes a gente nem tem consciência. O problema é tão grande, né? Chega a dar um prejuízo de mais de $1 trilhão por ano nas organizações, porque as pessoas estão trabalhando, mas não estão presentes,
ou não conseguem trabalhar porque são cheios de sintomas de estresse, ou vão trabalhar e não conseguem produzir, né? Estão fora de foco, procrastina. Então, assim, são muitos os sintomas, né, que essa desconexão de nós mesmos está gerando. E a minha posição tem sido, a saúde mental é uma responsabilidade de todos nós, né? E ontem veio muito essa metáfora. Quando a gente estava na pandemia do Covid, né, estando doente, não estando doente, a gente colocava máscara. Para nos unirmos numa intenção de erradicar aquela doença, aquela pandemia que estava gerando tanto sofrimento, tanta perda, tanta doença. E como a máscara, né, a gente pode respirar no coração para combater a pandemia de saúde mental, como se a gente estivesse usando as máscaras, porque as empresas estão sendo até obrigadas pelo governo a terem ações que mitiguem a doença mental no trabalho. O governo também está tomando as suas atitudes, mas se cada um de nós fizer a sua parte, né, se autorregulando, trazendo energia para o sistema para evitar o desgaste absurdo que é o burnout, né? A gente investe energia e não para recarregar. Mas nós só somos sistemas de energia, né? A gente ganha energia fazendo algumas coisas e a gente gasta energia fazendo outras coisas. E o objetivo é estar no equilíbrio, né? Ou no lucro, mais energia para gastar, que isso é resiliência. Mas não, a gente está tão desgastado com todas essas situações, né, planetárias, climáticas, guerra, as nossas situações mesmo no dia a dia, porque as pessoas estão desconectadas de si, então as relações estão adoecidas, as pessoas não se comprometem mais umas com as outras, tá tudo muito fragilizado, as pessoas estão se isolando, né, em rede social, em televisão, em coisas que, enfim, acabam não regenerando, acabam isolando. E isso está gerando uma tristeza. Acabei de ver um macaquinho. Uma tristeza na humanidade que a gente está vivenciando, que está acontecendo em Gaza, né? O ser humano com o ser humano, gente. Então, assim, acho que até perdi aqui. É uma responsabilidade de todos nós. Quanto mais formos respirando no coração, nos autorregulando, fazendo coisas que nos regeneram para que a gente tenha energia no nosso sistema, mais a gente está ficando bem para poder nos apoiar e apoiar os outros que estão ao nosso redor. Porque a coerência também ativa na gente a nossa capacidade de corregular. A gente se autorregula, mas pelo campo eletromagnético do coração, pessoal, isso é científico, a gente tem o poder de estar bem e irradiar pelo campo eletromagnético do coração, que pode ser medido em até 1 metro além do nosso corpo, esse bem-estar. E as pesquisas demonstram que a gente interfere no bem-estar dos outros. Então, se somos, por exemplo, tem um estudo do Instituto HeartMath, 4 pessoas numa sala, 3 delas entram e saem de coerência, medindo a coerência com aparelhos de biofeedback, porque lembra, né, a coerência é medida, a gente pode ver o nosso coração sair do estresse e entrar no estado de coerência. A 4ª pessoa, dentro dessas 3 aí praticando coerência, também se torna mais coerente. Então, quanto mais formos praticando coerência, estando bem, mais a gente está irradiando saúde, equilíbrio, bem-estar. Então, o convite do BeHeart é sempre esse, né? Traga para si também esse poder de poder contribuir com a pandemia de doença mental a partir da sua própria autorregulação e do impacto que a sua regulação gera nos ambientes, nas pessoas ao seu redor. Nem que seja um pouquinho, a gente está contribuindo. Então, saúde mental é um desafio de todos nós, tá bom? A Adri agradece, a Rúbia também tem gratidão, a Adriana tá falando verdade. A Dani tá aqui, Dani Amarante, minha amiga. Virgínia, quantos anos, como eu te amo. Pensa numa pessoa evoluída, que é puro amor. Virgínia Canel. A Red Cake diz, os adolescentes sendo diagnosticados com toda e qualquer doença emocional e começam a tomar remédios super desnecessários e cheios de efeitos nocivos. Eu tenho uma irmãzinha linda.
Então, Red Cake, aqui eu acho que eu traria até mais um elemento, né? Além de toda essa doença mental. Então, assim, se a gente está desequilibrado, a gente também está irradiando esse desequilíbrio. E isso se torna pandêmico, né? Então, quanto mais pessoas desequilibradas, mais isso vai passando pelos campos eletromagnéticos, essa incoerência. E a gente vai estabelecendo cada vez mais uma pandemia, né? Então, vamos respirar no coração. Mas em relação também a esses jovens e adolescentes, tenho também me compadecido bastante das informações que a gente tem recebido. Eu mesma sou mãe de jovens, né? Um deles muito calmo, outro já mais acelerado por causa dessa coisa essa necessidade de trabalhar, de ganhar dinheiro e de tomar aqueles energéticos para poder trabalhar até tarde. Então, assim, isso vai realmente tirando a gente do eixo. Então, eu também acho que os jovens de hoje também estão vindo ancorar uma nova consciência, né? Não há dúvida que o planeta está em transformação, que a gente está no momento da maior dor, mas eu, Rô, tenho esta visão, essa esperança de que isso tudo precede uma cura, né? Vai chegar num limite em que é tão inadministrável a situação que a gente está vivendo que a gente vai se convidar a outras alternativas de mais qualidade de vida, mais felicidade. Já existe essa contratendência, né, a essa grande tendência da doença mental acontecendo. E às vezes esses jovens não estão se adequando, né? Talvez eles já venham mais prontos para esse novo planeta, para essa nova consciência, mas aí ainda as coisas estão tão adoecidas que eles ainda não estão prontos. Então vem com alguns sintomas, talvez evolutivos, e a gente está medicando porque é diferente, né? Respira no coração. Enfim, estamos todos bastante inseguros e perdidos de como administrar esses grandes problemas que a humanidade vem vivenciando. E o convite é sempre a gente vir para dentro, ouvir o nosso coração, se autorregular, trazer energia para o nosso sistema para lidar com tudo isso mais do que nunca. O Fred diz compromisso. Nosso compromisso individual em contribuir pela evolução, pela saúde e pela felicidade da humanidade. A Red Cake diz de 21 anos que estou empenhada exatamente em apresentar a ela essa forma de autocura, de regulação emocional. É isso, meu filho também, já é um pouquinho mais velho, mas é isso, a gente poder, tomara que ela tenha esta abertura, né, porque alguns jovens acham que é besteira, né, mas enfim, que a gente possa, o nosso sonho, enquanto BeHeart, uma vez validado o nosso aplicativo para melhorar a saúde mental nas organizações, que está em teste, a gente poder também contribuir com os jovens, né? Por isso que a gente gamificou. Quanto mais eu pratico coerência, mais eu ganho heart coins, moedinhas do coração. Então, tornar a coisa tão divertida que o jovem pratique para se divertir, não necessariamente para ficar mais saudável, né? Que às vezes é mais difícil colocar esse objetivo na cabeça deles. E eu li essa coisa muito triste também outro dia, né, de que eles não têm perspectiva de vida, porque a situação climática é tão grande, do adoecimento da humanidade, que muitos jovens estão desistindo de ter propósito na vida porque não acredita que o planeta vai continuar, entendeu? Então isso é muito, muito triste, viver sem perspectiva, viver de forma assim um dia após o outro, sem saber onde você quer chegar. Isso desmotiva demais e entristece, né? E adoece. Então vou dando aqui as boas-vindas a todo mundo que chegou. E eu vou ler aqui esse releasezinho que o time de redes sociais aqui da BeHeart trouxe, falando do Dia Nacional da Saúde, que é domingo, terça, dia 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde. E domingo, 10 de agosto, Dia dos Pais. E sobre o Dia Nacional da Saúde, ele foi instituído no Brasil em comemoração ao 5 de agosto
em comemoração ao aniversário do sanitarista Oswaldo Cruz, que nasceu nessa data em 1872. E ele era um médico sanitarista que desempenhou um papel central no controle de epidemias. Olha que simbólico, né? Hoje a gente falando dessa epidemia de saúde mental que a gente está vivenciando e de doenças do estresse, né? Então ele trabalhou aí com febre amarela, peste bubônica e varíola e criou o Instituto Soroterápico Federal, que hoje é Fiocruz, né? Que olha aí, contribuiu com a pandemia do Covid. Mas essa data serve como um lembrete da importância de cuidar da saúde e apoiar os sistemas que garantem o bem-estar coletivo, inspirados no legado de quem transformou o cuidado sanitário no Brasil. Então é a gente atentar para a importância da gente trazer energia para o nosso sistema, para gerar resiliência e prevenir e curar sintomas, né? Então a prática da coerência é muito interessante, porque muitos dos sintomas que a gente tem todos os dias são sintomas de estresse, né? Caspinha, aquela coisa de blefarite no olho, dores no corpo, fibromialgia, tem um monte de situações que são dores do estresse. E o que isso significa? Que o nosso corpo está gritando e falando está incoerente, tem incoerência no sistema. E entender, né, quando a gente fala de coerência cardíaca, a gente está falando de uma linguagem que o coração manda para o cérebro, uma comunicação entre o coração e o cérebro, que transforma a forma como o cérebro funciona. Então eu posso estar estressado e o ritmo do meu coração, como linguagem, mandar essa informação para o cérebro, e o cérebro me coloca no modo de luta, fuga e congela, que é ótimo, porque a gente preservou a nossa espécie se protegendo com essa função automática do nosso sistema nervoso, mas a gente passou a um estilo de vida onde o estresse nos domina e a gente tem menos capacidade fisiológica de receber tanto estresse do que seria necessário para a gente se manter resiliente. Então a gente tem que fazer prática, a gente tem que praticar a resiliência para poder dar conta desse nível de estresse que a gente está abraçando. Em compensação, se a gente respira no coração, aos pouquinhos a gente vai aprendendo a regular a forma como o nosso coração bate. E a informação que vai para o cérebro é de estamos em segurança. Em segurança, a gente não precisa estar focado no problema, com o corpo tenso, gastando energia para fugir, correr ou se isolar daquele problema. Ao contrário, a gente tem uma coisa que se chama facilitação cortical, a gente pensa melhor, portanto, vem melhores soluções para aquele desafio. A gente ativa aquela área super especial dos superpoderes do cérebro, onde tem a autorregulação, vou me equilibrar, eu vou me dar melhor com as pessoas que têm um engajamento social, e aí eu lembro desta capacidade gregária que a gente tem enquanto seres humanos de evoluir juntos, de pedir uma ajuda para o outro, de um apoiar o outro no processo evolutivo. E a gente busca os insights, a comunicação mais direta com o coração a partir dessa capacidade da intuição. Então a gente vai colocar o nosso corpo, todo o nosso sistema na nossa melhor versão para lidar com os desafios. Então é uma forma da gente gerar saúde, da gente gerar resiliência para prevenir doenças físicas, mentais, emocionais, desacelerando, a gente está gerando aquele equilíbrio entre simpático e parasimpático, e tudo isso está nas nossas mãos, ou melhor, no nosso coração. É um super poder que pode transformar a qualidade da nossa vida. Então, por que não fazer? Se a gente às vezes não tem esse amor próprio, essa determinação de cuidar da gente mesmo, a gente sabe que cuidando da gente, a gente está interferindo no cuidado do outro. Então é uma forma também da gente se motivar. Às vezes dá preguiça, praticar. Eu que pratico bastante, eu pratico também a coerência como uma meditação. Então eu sempre fui meditante e a coerência levou minha meditação para uma outra qualidade um outro patamar de qualidade. De aprofundar mais, de chegar melhor naquele lugar do silêncio, onde moram todas as possibilidades, A gente sai daquela programação, a vida é assim, vai ser sempre assim, porque sempre foi assim. Não, a gente ali, na hora que a gente vai para esse silêncio, a gente vai
se abrir para novas formas de olhar para os problemas e também para as soluções. Então, eu medito bastante. E eu pratico ali, logo cedo, eu já pratico pelo menos os 40 minutos, 1 hora de coerência, mas buscando esse lugar do silêncio interior. Né? E durante o dia, eu vou praticando várias vezes por dia, pouquinho que seja. E eu sou outra pessoa nesses 4, 5 anos, né? A gente nem percebe que alguns sintomas desaparecem. Mas quando você, às vezes as pessoas que convivem com você falam assim, nossa, você não tem mais dor de cabeça? Nossa, sua dor das costas passou para sempre? Nunca mais ouvi você reclamar? E aí você fala, nossa, é mesmo. Né? Às vezes a gente nem percebe. Então, que a gente possa entender esses sintomas, essas dores, esses incômodos e as doenças mesmo em si, como grandes mensagens de amor de que a gente não está vivendo a vida de forma coerente. Né? E isso significa fazer coisas que a gente não gosta, que a gente não dá conta, a gente não se energizar o suficiente para lidar com os desafios, então a gente se drena mais do que a gente recarrega, e isso realmente gera um déficit energético no nosso sistema e a gente adoece. A gente está vivendo distante, desconectado do nosso propósito, então isso gasta muita energia, porque a nossa mente está nos conduzindo a uma vida automática e o nosso coração está gritando aqui para a gente lembrar que a gente tem uma razão de estar aqui. A gente vivendo egoísta, quando a gente sabe que enquanto espécie a nossa programação original e amorosa é viver de forma gregária, um ajudando o outro. Então pensar, né? Doença é comunicação, é sistema dizendo a vida não tá como deveria ser, como você nasceu para viver. Você está vivendo uma subvida, né? Não está vivendo, você está sobrevivendo. Respira no coração, porque isso é muito importante. Então, nesta live onde a gente celebra o Dia Nacional da Saúde, que a gente possa despertar para o nosso papel de promover a nossa própria saúde física, mental, emocional e social, e também a gente poder lembrar que quando a gente está bem, a gente faz bem, faz o bem. Então, quando estamos regulados, a gente também está contribuindo com a saúde das outras pessoas e com o campo do planeta. Quanto mais formos vibrando coerência e não incoerência, mais a gente está dominando a energia que abraça todo o planeta, essa grande teia que todos os corações do planeta fazem parte. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês sobre, em homenagem ao Dia da Saúde. Lembro que é uma live colaborativa, vocês podem participar, trazer seus temas, o que te aflige. Falar um pouquinho agora também, né, do Dia dos Pais, né, que a gente possa celebrar a ancestralidade aqui nesse domingo, com muito amor, com muita compaixão. Muitas vezes as relações mais próximas nos trazem muitos desafios e a forma como a gente lida com esses desafios determina a nossa evolução. Então, quando a gente está mais coerente, né, a gente talvez não reage às programações de vida inteira que algumas famílias têm nessas relações mais próximas, e a gente possa ativar a compaixão, a calma, a resiliência, a paciência, praticar bastante e simplesmente agradecer pela vida que nos foi dada. Né? Pai e mãe, eles são os nossos geradores de vida. E por algum motivo nós caímos nessas famílias para evoluir, né? Cada um no seu jeito, seja pelo amor, seja pela dor, olhar que todos nós temos desafios, que a consciência é um processo que a gente vai conquistando aos poucos e que todos nós, seres humanos, pais, mães, filhos, avós, estamos num processo evolutivo e que quando a gente é compassivo com as pessoas que nos trouxeram a vida, honrando a vida e a ancestralidade,
a gente também tá se permitindo evoluir, né? A gente também tá se permitindo errar, acertar, a ser humano, né? Sair desta máquina da perfeição e que nos distancia de nós mesmos, né? Nesse afã de ser perfeito, de ter fotos maravilhosas no Instagram, de demonstrar uma vida que não está vindo do interior, a gente se desconecta de si e vive personas, né? Vive personagens. E mesmo que a gente acredite que esse personagem é real, as doenças, os sintomas, os caminhos truncados acabam nos lembrando, nos sinalizando de que talvez a gente esteja desconectado do nosso propósito, do nosso verdadeiro ser, e isso gasta muita energia. Então a gente vai realmente drenando a nossa bateria e adoecendo. Por isso a doença é uma mensagem, né? Por que eu estou drenando tanto a minha bateria? Então a gente fala, porque é genético, né? Então existe o conteúdo genético, mas cada vez mais os estudos demonstram que os sintomas genéticos, eles só se manifestam dependendo do ambiente que a gente está, né? Então às vezes irmãos gêmeos, um engorda e o outro não engorda, né? Então assim, estão lidando com situações de forma diferente. Somos seres diferentes, mesmo que a gente nasça com a programação muito parecida. Então, dependendo do ambiente, a programação genética pode ou não se manifestar. Então, se a gente tem resiliência e se a gente está escolhendo, podendo escolher lidar com aqueles ambientes de uma forma mais sábia, mais distanciada, talvez a gente não precise desenvolver algumas programações genéticas, né? Então, é isso. Aproveitar o Dia da Saúde para a gente lembrar que saúde é um direito de todos, né? Saúde física, mental, emocional, social, que é uma responsabilidade nossa cuidar da nossa própria saúde, fazendo escolhas conscientes e entendendo qualquer não saúde como um sinal de desconexão com a coerência que somos, né? Estamos incoerentes com a nossa vida. E lembrar do nosso papel de ajudar a saúde dos outros. A Anchieta diz, muito bom, gratidão por nos orientar e ajudar-nos. Estamos juntos, pessoal. Esse campo aqui é nosso, que eu estou aqui como uma facilitadora desse campo. E agradeço também ao time das redes sociais, que eles têm realmente feito um trabalho super bonito. Eu falo assim, não precisa se preocupar com a live flui, né? É uma live colaborativa, os corações estão ali se comunicando, mas mesmo eu falando isso, toda live tem tido um roteirinho, então eles também querem fazer parte e isso é importante, porque também estão se expressando a partir do seu trabalho, né? Então eu agradeço a Adriana, a Camila e o André por estarem nos ajudando, e a Adri aqui, Adriana, amo este momento aqui, que bom, eu também amo, fico muito feliz. Então, pessoal, eu vou conduzir a gente na nossa próxima prática, que é esta prática onde a gente aprofunda o nosso estado de coerência, a gente fica um pouquinho mais de tempo. É uma técnica que se chama Irradia no Coração, hashtag Irradia no Coração, que é uma adaptação autorizada pelo Instituto HeartMath da técnica Heart Lock-in, onde a gente produz essa energia do coração, nutre essa energia e então irradia para os outros, para nós mesmos primeiro, né? Lembra? A máscara é para nós mesmos, para os outros e para o planeta. Bora lá? A Lília, faz tempo que eu não te vejo aqui, Lília, que bom ter você aqui. Tem pessoas que estão com a gente assim, desde sempre, né? Hoje eu tenho a Lília e a Edneia aqui, que estão há muito tempo também aqui com a gente, Carolzinha. E isso é comunidade, né? E esse senso, mesmo que a gente não se conheça, mas a gente está unidos, estamos unidos por esse propósito de ficar bem, fazer o bem. Então, que a humanidade possa lembrar, né, desse aspecto gregário que está na nossa programação original, e a gente cada vez mais sair do estresse e lembrar do engajamento social, né? Tá na nossa programação fisiológica, nossa necessidade de criar vínculos, estabelecer vínculos saudáveis, se comprometer um com os outros e com o planeta, ter uma responsabilidade de cuidar
de não machucar, de não ferir as pessoas, e sempre ter esse cuidado e esta consciência de, estando bem, eu vou ferir menos, eu vou agredir menos, eu vou reagir menos às situações, e desta forma a gente vai evoluindo em bando, né? A Lília é mentora, que linda! Edneia também, unidas há muito, coração, é isso aí. Lindas, amo vocês, viu? Então bora lá fazer a nossa prática de coerência do coração e irradiar esta joia, esse diamante que a gente tem aqui no peito, para todos, né? Porque todo mundo merece amor, todo mundo merece coerência e ser feliz e ser saudável. É um direito de todos nós. E aqueles que estão esquecidos, a gente chega aqui simplesmente sem abrir a boca, fazer o bem para os outros e lembrá-los, né? Só pela energia de que a incoerência é que está errada, né? E que a coerência é o nosso natural. E quando a gente volta para o nosso natural, a gente está fazendo o nosso propósito se expressar no mundo, que é o amor, né? Cada um expressa o amor de uma forma diferente. O que a gente não pode é expressar o desamor, a doença. Então vamos lá, pessoal, olhos abertos ou fechados. Vai se conectando com o coração. Se você ainda não teve a oportunidade de dar bom dia para o seu coração e de agradecer por ele estar aí pulsando vida, esse é o momento. Diga oi, se conecta, agradeça. Como se ele fosse não, ele é um grande amigo. Ele é um grande parceiro para te levar a um novo nível de evolução, de saúde, de felicidade. Ativa o scanner do seu coração, aquele olhar perceptivo da autoconsciência. E faça um scanner no seu corpo físico, observando coerências e incoerências, confortos e desconfortos, e amorosamente acolhendo no seu coração. Observe agora sua mente, seus pensamentos. Talvez você já consiga desacelerar um pouco seus pensamentos depois do nosso bate-papo e desta consciência de que a gente está no comando. Tirar o comando do automático do sistema nervoso e trazer para o seu coração, para a sua escolha. Acolhe tudo que vem. Observe seu sistema emocional, quais são as emoções que estão aí pipocando, palpitando no seu coração. E acolhe. Observe o seu campo de energia pessoal, esse que vai ajudar a equilibrar e a promover mais saúde e felicidade para as outras pessoas com quem você convive, com quem você circula e para os ambientes. E o nosso campo coletivo, forte, lindo, amoroso, construído pela intenção de gerarmos mais coerência para nós mesmos e para os outros. Observe o campo, talvez você possa senti-lo mesmo antes da prática. Então, acolhida a fotografia deste momento e com a atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, neste momento, respirar. Visualiza o ar entrando e saindo pelo centro do seu peito, inspirando por 4 ou 5 tempos. E expirando por 4 ou 5 tempos. Você determina qual é esse tempo. Simplesmente busque que o tempo de inspiração e de expiração sejam parecidos. Inspire bem profundamente. E expire. Vai respirando, se equilibrando, observando
os efeitos dessa respiração ritmada em todo o seu ser. Vai tomando consciência do seu campo energético, do nosso campo coletivo, a cada ciclo. Quando entramos todos no mesmo ritmo de respiração, ativamos juntos uma frequência aproximada de 0,1 Hz. E isso potencializa a prática individual de cada um, mesmo estando distantes. As pesquisas demonstram, é científico, praticar junto é um apoiar o outro, mesmo distantes. É um potencializar o outro, mesmo à distância. Inspire, inspire. E ative agora no seu coração, aprofundando esse estado de coerência, um sentimento regenerador, uma qualidade do seu coração. Amor, gratidão, felicidade, alegria, calma, paz, coragem, entusiasmo. Busque aquela emoção que está mais disponível para você, ou emoções, pode ser mais de uma, ou aquela que você quer ativar no seu coração para navegar pelo dia de hoje e pelos próximos dias. Se precisar, traga à sua memória um momento onde vivenciou esta emoção, lembrando de uma situação, de um lugar, de uma pessoa, de um animalzinho. Ou, se você preferir, projete esse sentimento para o futuro. Quando eu realizar o meu sonho, eu vou me sentir desta forma. Esta é uma ferramenta para você atrair o seu sonho. Conecta com esse passado, com esse futuro, conecta com esta frequência, nem que seja simplesmente a frequência da gratidão por uma dádiva recebida, e passe a respirá-la no seu coração. Inspire essa qualidade do seu coração por 4 ou 5 tempos. E ao expirar, vai sentindo esta frequência te nutrir, abraçar cada pedacinho do seu ser, transformando incoerência, estresse, doença, em coerência, amor, saúde e felicidade. Inspire por 4 ou 5 tempos, amor, gratidão, alegria, entusiasmo. E ao expirar vai se nutrindo e nutrindo o nosso campo coletivo, como se fosse um grande caldeirão de amor, cada um contribuindo com a sua parte, com a sua frequência. Inspire, calma, paz, tranquilidade, equilíbrio. E ao expirar vai se nutrindo. Faça alguns ciclos silenciosos, ativando a frequência ou as frequências que você escolheu para se regenerar, para desenvolver a sua resiliência e para atrair mais do que você está vibrando, atrair mais gratidão, atrair mais felicidade, mais saúde, bem-estar, vitalidade. E a partir desse momento, a gente passa a irradiar essa frequência regeneradora para nós mesmos, para os outros e para o planeta. Inspire esta frequência do seu coração, ative bem forte, intensifica, e ao expirar, irradie para o seu corpo físico, para todas as suas células, que todas as doenças, todos os sintomas possam ser nesse momento acolhidos, transformados, transmutados em saúde, bem-estar, rejuvenescimento, vitalidade, coerência. Inspire profundamente, intensifica esta frequência transformadora da coerência e ao expirar, irradie para o seu campo de energia pessoal. Que você esteja desperto para o seu papel de influenciar positivamente os outros e os ambientes, promovendo cura, felicidade, calma, equilíbrio, coerência. Inspire profundamente, intensifique, irradie para as pessoas que você ama, para as pessoas que você tem desafio, irradie para as pessoas que precisam nesse momento de paz, equilíbrio, saúde, consciência, coerência.
Inspire profundamente, intensifica forte no seu coração essa frequência do amor. Ao expirar, irradie para os ambientes que você frequenta, para sua casa, para o seu trabalho, para os grupos que você faz parte, intencionando equilíbrio, colaboração, corregulação e felicidade. Inspire, intensifique. E ao expirar, vai ampliando a partir do seu coração em todas as direções, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. Intencione saúde, muita saúde física, mental, emocional, social, espiritual, para todos que estão sendo tocados nesse momento por nossas intenções aqui de muita coerência. Vai sentindo seu coração se ampliando num grande abraço até você atingir toda a humanidade. Toda a nossa natureza, mares, rios, oceanos, o nosso clima, tudo sendo contagiado e transformado pelo amor que a gente irradia aqui a partir dessa live. Visualize nosso amor coletivo tocando cada coração desse planeta e despertando em cada coração a lembrança e o direito da felicidade, da saúde plena, da resiliência, da colaboração, do pertencimento, da coerência. Sente no seu coração como é bom cuidar do outro e irradiar o melhor de você para ajudar as outras pessoas e o planeta. Sente a alegria no seu coração ao compartilhar todo esse amor que flui a partir do seu coração, potencializado por nosso coração coletivo. E aos pouquinhos a gente vai então agradecendo a todos os presentes aqui, irradiando o nosso amor para todo mundo que vai assistir essa live depois, tanto aqui como no YouTube. Vamos agradecer aos nossos pais, todos os nossos ancestrais. Vamos agradecer ao nosso coração por ser esta potência capaz de transformar a nós mesmos e os outros. Vamos agradecer ao Instituto HeartMath, todos os nossos mestres, todos os estudos e pesquisas científicas que comprovam que o amor cura, ao Dr. Joe Dispenza e a todas as experiências que nos trouxeram até esse momento e que a gente possa olhar com gratidão a tudo que nos trouxe até aqui, sempre com uma forma de amor, mesmo as partes mais doloridas, são sempre mensagens de amor, para nos reorientar em direção ao nosso propósito, que é amor. Quando for possível, abra os olhos e compartilhe aqui como você se sente. Eu me sinto elevada com a nossa live, me sinto muito bem. Nossa. Abri o olho. Tá até sol aqui, tá lindo. Hoje é meu último dia aqui, fechando a live. Eu volto para minha casa em São Paulo, tô na Ilha Bela já há um mês, porque minha casa tá reformando. Então, estou resiliente para a retomada na cidade grande. A Lília manda vibes. A Sandra, resiliência para começar mais um dia feliz, gratidão. Walter tá esperançoso. A Vanessa, gratidão. A Lília, mais clareza. Caueva, estou fazendo a edição dentro do ônibus. Tá uma delícia a meditação, né? Ai, que delícia.
é isso, qualquer momento, em qualquer lugar. A gente pode parar e se cuidar para cuidar dos outros. A Zezé, gratidão. E assim, então, a gente vai finalizando mais essa live. Adri, muito amor. Adri, vai me contando como está o processo de desaceleração dos seus pensamentos. Vai sempre compartilhando com a gente. Sabrina, me sinto grata por tudo. Que assim seja, minha querida. E a Sabrina é um exemplo, ela tem bastante desafios físicos e poder se sentir grata é o primeiro passo para a cura, para se sentir melhor e para se adaptar, né, às situações como elas se apresentam. Parabéns, minha linda. Então nos vemos na próxima quinta, 7h07 da manhã. Estamos juntos enquanto comunidade, um apoiando o outro. Compartilhem o seu coração com as outras pessoas. Lembre do seu poder de corregulação e que a saúde física e mental, principalmente, é uma responsabilidade de todos nós. Então, que a gente possa se autorregular, ficar bem, para poder ajudar os outros e irradiar pelo nosso campo essa paz, essa gratidão e esta cura. A Renata diz, precisava desse encontro hoje. Gratidão. Que assim seja, meus amores. Até quinta, 7h07 da manhã. Muito obrigada pela presença de vocês. Amo vocês. E até lá.